Olá a todos, desejo a todos aí uma excelente aula agora que nós vamos fazer. Tá bom? Hoje nós vamos dar uma palavra aí, falar um pouco sobre a origem da matéria orgânica nos solos, como é que isso tudo começa e quais são as implicações de diferentes fontes e tipos de matéria orgânica, né, que são depositadas nos solos diariamente ao longo dos anos. Entender um pouquinho a função do carbono nesse processo todo, como ele influencia na estabilidade da matéria orgânica, que vai culminar lá na frente, logicamente, numa variação da dinâmica do carbono no solo, ou seja, da matéria orgânica no solo. Ok? Então, nós vamos aí passar algumas informações sobre isso, que vão fazer depois lá na frente muito sentido no entendimento das diferentes formas e fontes de matéria orgânica, como elas influenciam na dinâmica do carbono no solo, na dinâmica da matéria orgânica e também na agricultura. Bom, a gente pode classificar, de modo geral, as fontes de matéria orgânica no solo em duas grandes categorias. As categorias de matéria orgânica de origem dos organismos vivos, que, ou seja, é aquele material orgânico que ainda estão nos seres vivos, né? Desde as raízes das plantas que vivem, né? Macrofauna, que são organismos que vivem também no solo, né? Ou acima do solo, que estão ali, e até micro-organismos, né? Fungos, bactérias, protozoários, e por aí vai, tantos outros micro-organismos que estão presentes também no solo. Essa matéria orgânica ela está ativa, né? Ela não está ali em decomposição, ela está na vida ainda. Mas uma hora vai acontecer. E aí entra a segunda categoria, que é a origem da matéria orgânica não viva, né? Ou seja, o que está ali já iniciando o processo de decomposição. E aí a gente tem a matéria orgânica leve, que vem de restos de vegetais e animais que estão ali prontamente para ser degradada ou decomposta. São como se fosse matéria orgânica muito recente no solo e que elas têm um processo de decomposição bem rápido. E também materiais orgânicos que são de longa durabilidade ou de difícil decomposição, que elas vão durar durante muito tempo ali ainda no solo, vão ficar ali persistentes. Então, materiais orgânicos são substâncias úmicas, principalmente, né? É o último estágio da matéria orgânica de decomposição. E elas têm essa característica de ser persistente. Ok? Então, caracterizamos aí basicamente essas dois tipos, vivo e morto. Bom, mas antes de falar da matéria orgânica propriamente dita, a gente tem que falar um pouquinho do carbono. Por quê? Porque o carbono ele é o elemento básico da matéria orgânica, como se fosse o tijolinho para a construção de várias estruturas de matéria orgânica. Mas o próprio átomo de carbono ele traz algumas peculiaridades que nós temos que explorar, né? E aí eu vou falar algumas coisas aqui relacionadas ao carbono. Ele é um átomo, naturalmente, ele é um átomo que ele possui 6 prótons e 6 nêutrons, né? Daí seu peso molecular é 12, porém os que têm carga são só 6. Como ele tem 6 cargas positivas em seu núcleo, ele vai atrair 6 elétrons, né, orbitando sobre esse átomo. Esses 6 elétrons eles são divididos em duas camadas eletrônicas, de modo que mais próximo do núcleo você tem 2 elétrons circulando e mais afastado na segunda camada 4 elétrons circulando. Esses 4 elétrons do átomo de carbono são os responsáveis por fazer as ligações do carbono com outras moléculas, ligações covalentes principalmente, né, que faz com que estruturas maiores cresçam. Pode ser um outro carbono ou pode ser uma outra molécula, como hidrogênio, oxigênio ou qualquer outro elemento químico que reaja com o carbono, formando longas cadeias ou pequenas cadeias, dependendo da molécula. Então, o fato é que são esses elétrons da última camada que fazem essa conexão com outros elementos.
Bom, esses quatro últimos elétrons que são responsáveis pelas ligações que o carbono faz com outras moléculas, ele apresenta uma característica muito interessante. Porque quando, por exemplo, ele está ligado a um átomo de hidrogênio, o hidrogênio é um próton, né? Ele é o único próton. Então ele se liga a um elétron covalentemente, por exemplo, ao carbono, formando uma estrutura que a gente chama de tetraedro. É um polígono, né? Que ele tem todas as suas laterais em mesma distância. E aqui ele apresenta, entre as ligações de carbono, esse ângulo de 109 graus, que é um ângulo muito peculiar, formando esse tetraedro aqui, com hidrogênio. Certo? Esse formato tetraedro do carbono, ele tem um significado muito importante que a gente vai ver logo adiante. Voltando a falar ainda sobre o carbono, né, continuando a falar sobre o carbono, nós temos então as possibilidades de ligação do carbono com outros elementos, com outras moléculas. A primeira possibilidade é a ligação simples, né, onde uma única ligação é feita com o átomo de carbono. Aqui, por exemplo, você tem uma ligação do átomo de carbono com o hidrogênio, como ele é só um próton, a ligação é simples do carbono com o hidrogênio. Já aqui, uma ligação do carbono com outro carbono, nós também temos uma ligação simples desses dois carbonos, né? Também é ligação simples. E aí por aí vai. Você pode formar uma cadeia bem grande com ligações simples de átomos de carbono. Mas essa não é a única maneira de se formar ligação com carbono. Existem outras formas, como por exemplo, uma ligação dupla. Né? O carbono, então, ele pode fazer outro tipo de ligação que não é a simples, como, por exemplo, a ligação dupla. A ligação dupla do carbono, ele tem uma peculiaridade muito boa. Por quê? Quando se forma uma ligação dupla, aqui nesse átomo de carbono, quer seja ele aqui entre duas moléculas de carbono, você tem uma ligação que ela é central e uma outra que é periférica. O fato é que quando acontecem as duas ligações, ligação dupla no átomo de carbono, ele cria uma estabilidade gigantesca para essa ligação. Né? Ela é muito diferente, por exemplo, da ligação simples. Para você romper uma ligação simples, é muito mais fácil do que romper uma ligação dupla. É como se você tivesse aqui tensionado, só que ajudado por duas estruturas conectadas, e não uma só estrutura, que é muito mais fácil ser rompida. Né? Então, moléculas de carbono que possuem duplas ligações, elas são muito mais dificilmente degradadas, elas possuem muito mais estabilidade do que átomos de carbono com ligações simples, certo? Então, essa é uma característica que eu quero que vocês guardem, e ela é muito importante, nós vamos falar sobre ela um pouco mais à frente. Bom, ainda falando sobre o carbono, as suas peculiaridades, nós temos que abordar aqui que existem moléculas de carbono formando anéis, alguns alifáticos e outros aromáticos. Alifático significa que ligações simples formando aqui um anel, né? Simplesmente uma ligação simples com ligações de carbono, qualquer que seja outra molécula, mas são ligações simples. Então, a gente chama isso de cadeias alifáticas. E tem também a possibilidade de fazer uma ligação que é em anel, porém aromático. O que a gente chama de anel aromático, o benzeno, por exemplo, é um anel aromático em que você tem um ciclo de carbono aqui com uma configuração peculiar. Por que peculiar? Porque ela tem aqui uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e por aí vai até fechar o ciclo. E ele tem aqui essas ligações de hidrogênio, ligações duplas de carbono e simples de carbono. O fato é que essa configuração do benzeno, ela cria uma estabilidade a mais para o carbono. Por quê? Porque, perceba, além da própria ligação dupla,
já conferi uma resistência adicional ao carbono, à estabilidade da molécula. Esse arranjo, pega uma molécula dessa de carbono, onde você tem duas moléculas aqui conectadas, né, ligação dupla, uma de carbono, uma com outro carbono, outra com hidrogênio. Essa molécula, ela está muito próxima daquele tetraedro que nós falamos lá atrás, que é a configuração natural da molécula de carbono, quando ela está ligada só a hidrogênio, em que ela tem a sua estabilidade natural mais perfeita. Então, juntando tudo isso, essa molécula está numa incrível estabilidade, com moléculas duplas de carbono, o que nesse conjunto da obra forma esse benzeno, que o benzeno é uma molécula extremamente estável, né? Em que você consegue evitar que ela se decomponha com facilidade. Então, o micro-organismo tem muito mais dificuldade de decompor uma molécula de carbono como essa, por exemplo, do que uma outra alifática como essa aqui, por exemplo. De modo que substâncias que possuam grande quantidade de anéis benzeno em sua constituição, elas naturalmente elas vão ter uma resistência ou uma estabilidade no solo muito maior, por exemplo, que é o caso da matéria orgânica. Então, substâncias que possuem grande quantidade de anel benzeno, elas possuem naturalmente uma grande quantidade uma grande estabilidade no solo. Continuando, agora voltando à planta, né? A matéria orgânica do tecido vegetal, por exemplo, que é o que nos interessa aqui. Então, o que se espera ter aqui dentro de uma estrutura como essa, de planta, né? Uma célula? Nós podemos classificar aqui como o que tem aqui dentro. Nós temos substâncias de decomposição muito rápida. Vamos imaginar que eu vim aqui, ó, cortei essa, essa plantinha agora aqui, e isso aqui foi para a superfície do solo ser decomposta. O que vai acontecer? Existem substâncias que são decompostas de forma muito rápida, que estão aonde? Aqui dentro. Elas estão dentro das células, principalmente são proteínas, são carboidratos, são gorduras, lipídios, né? De modo que essas substâncias, elas normalmente têm cadeias pequenas de, de, de substâncias, né? Exceto um próprio açúcar, que é um carboidrato, que é o amido, mas a ligação de amido, ela também é até um anel, mas não é um benzeno, essa ligação, tem uma ligação alfa 1,4. Essa ligação é fraca e é facilmente rompida, né? E essa decomposição do amido, ela vai assim muito fácil, né? Então, substâncias como essa, que não estão presentes nas células vegetais, elas levam pouquíssimo tempo para serem decompostas no solo, né? Entre as 48 horas, 48 horas ou até mesmo os 3 primeiros dias de decomposição, elas são rapidamente decompostas e eliminadas. Provavelmente em 30 dias não tem mais nada aí dessa substância no solo. Agora, existem substâncias dentro dessa estrutura aqui vegetal que possuem uma degradação muito lenta, né? Que tem aí um processo mais prolongado de decomposição ou de degradação, né? E são elas a celulose, a hemicelulose e a lignina, né? E aí, dentro dessa estrutura vegetal, nós temos aqui, ó, a celulose está onde? Onde é que estão essas estruturas aqui? Celulose, hemicelulose e lignina. Elas estão na parede celular dos vegetais, né? A célula vegetal. Só lembrando que uma das coisas que mais diferencia uma matéria orgânica ou a célula animal da célula vegetal, células animais, por exemplo, não possuem parede celular, enquanto que a célula vegetal possui parede celular, e essa parede celular é impregnada, ela é construída com essas substâncias aqui, que são a celulose, a hemicelulose e a lignina. Ok? O que é cada uma coisa dessa? A celulose é uma fibra que está ali na estrutura da parede celular,
formando como se fossem verdadeiros vergalhões, vigas, né? É como se fosse ali a estrutura primária. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você monta é a estrutura metálica ali, né? É a armação de aço. Ela é como se fosse essa estrutura, a celulose. Logo em volta da celulose, como se estivesse cheio de arame, ali, esse aqui a gente chama de hemicelulose. É uma estrutura em azulzinho que está aqui. Celulose aqui em amarelinho, essa principal, a do meio central. Em volta da celulose, nós temos aqui que a gente vai chamar de um aramin, né, que também ajuda na estruturação da parede celular, que a gente chama de hemicelulose. Né? Molecularmente, a gente vai ver logo ali na frente qual é a diferença entre elas. E entre essas estruturas de fibra, aqui a gente tem a lignina. Né? A lignina é como se fosse o cimento que une todas essas estruturas metálicas ali. Quando você vai construir uma viga de cimento, uma viga armada, né? Uma estrutura de cimento, você tem ali uma estrutura em que você primeiro monta o seu monta o aço dela, né? As vigas, vergalhões e arame. Depois você faz o quê? Enche isso aí com cimento. Né? Esse cimento é como se fosse a lignina que vai soldar, que vai unificar toda essa estrutura aqui, como se fosse uma cola, uma resina, que você impregna essas fibras para formar a estrutura da parede celular consolidada. Aqui, então, nós vamos poder observar qual que é a diferença entre a celulose e a hemicelulose. Né? Só lembrando, a celulose ela tem a mesma constituição, é um carboidrato, tem a mesma constituição, por exemplo, do amido. O que diferencia ele, então, a celulose do amido? É porque o amido ele tem uma ligação alfa com os carbonos. Já a celulose possui uma ligação é, um beta, né? 1,4 beta, né? Ligação beta 1,4 com o carbono. Então, isso muda toda a estrutura, faz com que ela seja muito mais resistente a ser decomposta. Porém, essa estrutura de celulose, ela tem um formato linear, né? Ela tem aqui, ó, esse formato linear, aqui, ó, celulose, retinha. Né? Já as estruturas de hemicelulose, que possuem a mesma constituição, ela já não possui esse formato linear, tem essa estrutura não linear, que vai entremelando aqui toda a parte em volta da celulose. Já a estrutura da lignina, ela já é um carboidrato completamente diferente, repleto de anéis benzeno em sua estrutura. Tá vendo? E os anéis benzeno constituem uma grande estabilidade nessa molécula. Né? E aí, a lignina, a quantidade de lignina que tem em determinado material vegetal, que vai definir o quão seus resíduos na decomposição vai ser persistente no solo. Ou seja, quanto mais lignina tem um material, a tendência dessa matéria orgânica é ser mais persistente na sua decomposição, consequentemente, mais persistente ali a formação de matéria orgânica no solo. Vai ser uma matéria orgânica de maior estabilidade no solo, que poderá, no futuro, se agregar partículas de solo, formar solo. Então, materiais ricos em lignina têm uma incrível importância na formação de solos ou na estruturação de solos, enquanto que materiais ricos em, por exemplo, celulose e hemicelulose possuem uma importância maior na liberação mais rápida de nutrientes de determinada fonte de material orgânico. E o que isso tem a ver com as substâncias úmicas? Substâncias úmicas, quando vocês vão ver em aula própria falando sobre substâncias úmicas, mas aqui já estou refazendo uma fala sobre isso, em que as substâncias úmicas elas são formadas
por fragmentos de outras partes de matéria orgânica que vão se agregando, se unificando, se juntando, né, de forma amorfa. Não existe uma definição, uma pré-definição clara sobre substâncias úmicas, porque elas são formadas ao longo do tempo com a unificação de pequenos fragmentos, né, ou macrofragmentos de outros matérias orgânicas que já passaram por processo de decomposição, em que elas vão se unindo onde se atraem, né, e formando grandes moléculas de carbono no solo, de modo que essas substâncias úmicas elas possuem muitos anéis de benzeno, o que caracteriza também a sua resistência. Então, quando uma substância úmica possui uma grande quantidade de anéis benzeno em sua constituição, significa que ela vai ter uma persistência maior no solo, ela vai ter maior durabilidade no solo, vai tender a, a, a guardar mais carbono no solo. Não? Então, são características de substâncias úmicas. Mas perceba que uma substância úmica ela pode conter várias estruturas dentro dela, né? Não só o benzeno, mas também outras partes dessas substâncias úmicas que são consideradas alifáticas, né? Elas têm função importante no solo também, né? E funções importantes e específicas, como por exemplo, a estrutura de benzeno, elas atribuem às substâncias úmicas a resistência que ela tem à decomposição. A decomposição através de quê? De decomposição, de degradação de micro-organismos, né? Ataques de micro-organismos, que vai conseguir que essas substâncias úmicas fiquem mais tempo no solo, né, são mais estáveis. Em contrapartida, nós temos também nessa mesma estrutura partes dessa estrutura que são alifáticas, né? Aqui em que o carbono está livre para fazer reação junto com o hidrogênio e outras moléculas, oxigênio e por aí vai, e é aqui nessa parte da matéria orgânica que o, as substâncias úmicas reagem com outros materiais, como por exemplo a própria água, como por exemplo com ácidos, com elementos químicos que estão dissolvidos no solo, com macro e micronutrientes. Então é nessas partes aqui que as substâncias úmicas aderem a esses elementos, né? E ao longo do tempo, com a sua decomposição, né, depois vão ser liberados, né? Então aumenta um estoque aí de reação que pode liberar no futuro elementos químicos. E é também nessa parte que são mais vulneráveis que micro-organismos acabam degradando essa matéria orgânica ou substâncias úmicas que estão aqui. Tá? Então, você tem aqui janelas de reação dentro das substâncias, das moléculas de substâncias úmicas que permitem ela reagir com outras moléculas ou até mesmo com a decomposição através de ataque de micro-organismo ou com a água, né? Quanto mais essas partes aqui, as substâncias úmicas, possuírem, maior é a reatividade dela com a água e também maior é a sua vulnerabilidade com a decomposição através da ação do micro-organismo. Também maior a reatividade com outros elementos químicos que também são de interesse para a área agrária, como, por exemplo, macro e micronutrientes essenciais às plantas. Aqui é somente um quadro mostrando um pouco, né, alguns materiais, da quantidade de celulose, hemicelulose e lignina que alguns materiais possuem, algumas fontes de matéria orgânica. E nós vamos dar destaque aqui, essas daqui, ó, por exemplo, né? O algodão, como tem pouca lignina e grande quantidade de celulose, né? Algodão, algodão que eu falo ali é a parte branca, aquela fibrosa do algodão, né? Vai para a indústria têxtil. E aqui, em contrapartida, a fibra de coco, olha quanto tem aqui de lignina, a fibra de coco, como ela é resistente à decomposição. Por isso que se usa, né, fibra de coco hoje no paisagismo, naquela formação, criação de xaxim, né? O xaxim, que antigamente era extraído de samambaia, agora se faz bastante com fibra de coco tratada, né? Não é a fibra de coco, porque a casca de coco e a matéria orgânica do coco
né, da amêndoa coco, ela tem um problema de compostos fenólicos que, que impede até a germinação de plantas, mas ela tratada, lavada, ela consegue fazer essa função ornamental aí para usar em chachim. Mas aqui a ideia é só mostrar mesmo como essa matéria orgânica possui uma grande quantidade de lignina, que é a substância que mais causa persistência da matéria orgânica no solo. Aqui você pode ver também, ó, a própria madeira dura, madeira mole, tem uma quantidade razoável de lignina, inclusive parecido com o de bagaço de cana, né, palha de cana. Aqui também tem uma grande quantidade de lignina substância, o que acaba deixando como material orgânico no solo uma matéria orgânica de boa qualidade e de persistência, inclusive. Mas é necessário saber para que você deseja a matéria orgânica do seu solo. Qual que é a finalidade que você objetiva ter matéria orgânica no seu solo, né? Aí eu trouxe algumas coisas para poder discutir isso. Se a- Se você prevê ou pretende usar a matéria orgânica como fonte de adubo nutricional, ou seja, como fonte nutricional para a sua cultura, que você vai implantar, para a sua atividade agrícola, então você tem que observar se os materiais que são originários da matéria orgânica, quais são as suas características? Eles têm grande quantidade de lignina, né? Eles têm, ou têm preferencialmente uma quantidade de material orgânico lá que se decompõe muito rápido no solo, né? Então, se você deseja um material orgânico que ele queira nutrir o seu solo com nutrientes, com macro e micronutrientes de interesse para você, você tem que pegar uma fonte de material orgânico que se decompõe rapidamente, até mesmo para aquela cultura ela aproveitar dentro do tempo de vida dela o seu, o seu potencial nutricional, né? Então, tem que tomar algum cuidado aí para a escolha da fonte da matéria orgânica, né? Agora, se você quer uma fonte de matéria orgânica que vá melhorar as condições físicas e químicas do seu solo ao longo do tempo, a longo prazo, aí sim você deve buscar, por exemplo, fontes de materiais que possuem uma relação de lignina muito maior, né? Ou que você busque uma estabilização da matéria orgânica com mais tempo, o que vai favorecer, ao final do processo de decomposição dessa matéria orgânica, substâncias que são persistentes e que vão se conectar a partículas minerais do seu solo, melhorando a estrutura física dele, né? Formando agregados, aumentando aí a capacidade de porosidade de CTC e por aí vai, e a filtração de água no solo, né? Então, para isso, você tem que saber para que você está usando sua matéria orgânica. Se a matéria orgânica é simplesmente uma camada superficial de proteção do solo, né? Ela protege fisicamente o seu solo, né? E, além disso, pode ser ainda considerado você pode querer simplesmente que a matéria orgânica seja aplicada ali para melhorar as condições de vida no solo. O que significa isso? Diminuir aquele estresse que as variações térmicas de dia e de noite ocasionam no solo, devido a um solo desprotegido, por exemplo, sem matéria orgânica, ele varia muito a quantidade, a temperatura de dia para de noite, né? Assim como a umidade varia muito, né? Seca muito ou fica muito úmido, enquanto que você tiver uma quantidade de matéria orgânica e alguma matéria orgânica de superfície, você consegue diminuir essas variações, o que favorece a vida no solo, como por exemplo a vida microbiológica que vive ali, né, que pode ser de organismos benéficos para a sua agricultura, ou mesmo a condição de sobrevivência da raiz, que também é um ser vivo e precisa de uma condição biológica favorável. Então, a matéria orgânica ela deve ser usada na agricultura, mas ela tem ali alguns indicativos que você tem que saber exatamente qual que é a sua finalidade para você otimizar o uso da matéria orgânica nesse solo aí. Então, para essa aula de hoje, eu acho que tá bom, né? A gente já falou um pouquinho aqui da importância das diferentes formas de matéria orgânica.
e elas vão influenciar no futuro da agricultura daí para frente. Então, um grande abraço a todos e obrigado por assistir a aula.